Não, tá não. Então, começo dizendo que está fazendo um sol danado. Né? É a primeira frase do vídeo. Sim, tá anestesiado. Bem, vamos lá. Boa tarde para todo mundo, só para deixar registrado aqui. A gente vai começar um tópico novo essa semana. Na semana passada, como eu tinha dito para vocês, né, eu coloquei aquela atividade extra sobre eletromagnetismo, com atividade bônus. Tudo bem, Elaine, a internet tá ruim, se você cair, eu entendo. Eu peço que entendam a mesma coisa. Da outra vez já aconteceu, então pode ser que aconteça de novo, cair no meio da aula. Eu levanto rápido, não tem problema não. Sim, coloquei aquela atividade bônus sobre eletromagnetismo e a gente completou mais ou menos, né, é meio difícil para mim dizer que a gente completou o ciclo de eletromagnetismo, que é muito mais coisa que eu queria poder falar, poder explorar, mas com o tempo que a gente tem e com o fato de que vocês estarem tendo que estudar a maior parte do conteúdo sozinhos, não dá para falar tudo. Então, terminamos o recorte que eu acabei considerando que era o mais importante, e nessa semana vamos começar um novo tópico, mais uma vez, como um recorte, tá bom? Então, vai faltar alguns tópicos, uma ou outra característica importante. Pode ser que a gente não estude diretamente, nem nas aulas síncronas, nem nas assíncronas, por uma questão de tempo e de carga de esforço mesmo, né? Em tese, durante a semana, a gente tem 12 aulas. Então, o conteúdo de cada semana deveria ser o conteúdo de 12 aulas, mas eu entendo que é impossível fazer isso, 12 aulas para cada disciplina. Vocês devem estar fazendo aí umas 5 ou 6 disciplinas, faz aí 12 vezes 6, 60 aulas. Ninguém assiste 60 aulas numa semana. Então, por conta disso, pode ser que algumas coisinhas fiquem de fora, o pessoal que tem algum interesse a mais nesses tópicos podem ficar um pouquinho chateados, mas, infelizmente, é a vida. Entendeu? Tivemos que fazer escolhas. E aí, fiz algumas escolhas aqui no conteúdo que a gente vai ver essa semana. Deixa eu abrir aqui. A nossa última semana é para estudar esses tópicos, né? A gente não vai conseguir se aprofundar, provavelmente não vai cair a avaliação sobre isso, mas eu quero, pelo menos, fazer uma introdução para falar sobre a parte mais recente da física, tá bom? Mas não devo fazer avaliação sobre esse conteúdo, não. Boa tarde, Raquel. Cadê? Não está aparecendo ainda aqui para eu compartilhar. Apareceu agora. Então, vamos lá. Essa semana a gente vai falar sobre os fenômenos ondulatórios. Fato. Também fico explicar isso. Vou ligar aqui a câmera que tem a mínima de seguir com a projeção. Quando for necessário mostrar alguma coisa, eu volto para aparecer, tá bom? Como foi que eu selecionei o tópico? Né? O ondulatório ele é um tópico bem longo, que tem muitos conteúdos diferentes, inclusive que tem uma parte matemática que muita gente reclama bastante, porque é cheia de expressões que parecem não ter muita lógica, de onde é que elas vêm, vocês têm que decorar, alguns de vocês, né, quando estão fazendo as atividades, descobrem que acabam tendo que decorar, sei lá, se a expressão é válida para um tubo que é aberto dos dois lados, ou um tubo que é aberto de um lado, fechado do outro, ou se ele é fechado dos dois lados, esse tipo de informação de expressão matemática mais focada em uma coisa só, a gente não vai ver, não entrou no recorte que eu fiz aqui. A gente vai, essa semana, estudar os conceitos básicos da ondulatória, definir mesmo o que é uma onda, o que a ondulatória estuda, e conhecer alguns dos fenômenos ondulatórios,
E na semana que vem a gente vai focar em um tipo específico de onda, que são as ondas sonoras. E aí na semana que vem a gente vai estudar a acústica, que é a parte da física que está focada em estudar especificamente ondas sonoras. A gente vai ver algumas características importantes também. Mais uma vez, vou fazer um recorte do que eu considero que é mais importante, que é mais palpável para esse momento não presencial, né, esse momento online que a gente está tendo as aulas, mas eu acho que vai ser uma introdução legal para essa primeira parte, tá bom? Então, vamos lá. Dentro da ondulatória, o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa é entender o que é uma onda, né? Saber o que é uma onda e como é que a gente classifica as ondas, tá bom? Basicamente, definir o que é uma onda significa descobrir o que é uma ondulatória e estuda, já que a ondulatória estuda basicamente as ondas. A ondulatória, ela vai ser o ramo da física que vai estudar as perturbações e como é que elas propagam no espaço sem realizar transporte de matéria. Então, o que eu quero dizer com uma perturbação que coloca no espaço sem carregar matéria? Basicamente, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho um certo material que está, ou um certo objeto físico, que está se movimentando, aqui teve uma pausazinha no vídeo, que o vídeo parou, de novo, um certo material que está se movimentando, ou uma propriedade física que está mudando, nesse caso aqui do videozinho, a gente está vendo ondas na água, né, são ondas do mar, aqui, e o que uma onda do mar tem que bate com essa característica? É que o movimento das ondas do mar, ele é um movimento que se desloca, isso é, se você tem essa elevaçãozinha aqui da onda que está aparecendo aqui na frente, ela veio de lá de trás. Ela vem daqui de trás, ela vai se deslocando para frente, ela se desloca nesse sentido, mas o que se desloca é apenas a perturbação. A onda em si, ela não carrega a matéria. Então, quando provavelmente vocês já ouviram isso, né, de que tomar cuidado para onda não levar quando está na praia, essa frase não está completamente correta, né? O que pode lhe puxar, isso, exatamente, o que pode lhe puxar para dentro do mar, se você está na praia, não são as ondas, mas sim a correnteza. A correnteza marítima pode lhe puxar. A correnteza não é uma onda, ela é um deslocamento de água dentro que normalmente faz um caminho que é da praia em direção ao oceano, né? A correnteza realmente pode lhe puxar. As ondas, elas vão lhe fazer um movimento de sobe e desce, vão lhe puxar para frente e para trás, mas basicamente você fica no mesmo lugar. Se você estiver numa região que não tem correnteza, que só tem ondas, pode ficar tranquilo que você não vai ser levado para lugar nenhum. As ondas do mar são um exemplo de ondas, mas a gente tem as ondas sonoras, que a gente vai estudar com bastante mais detalhes do que as outras na próxima semana. A gente tem ondas eletromagnéticas, que a gente vai falar um pouquinho mais na última semana de aula, entre a penúltima e a última semana de aula, quando estiver falando sobre o espectro eletromagnético e introduzindo a física moderna. E também ondas em cordas, em molas, que a gente usa muito como exemplo porque é visível, mas que são mais exemplos didáticos do que qualquer outra coisa, tá bom? Você falou, se você quiser citar os três ondas mais importantes para qualquer aplicação do dia a dia, basicamente essas três ondas vão ser as ondas do mar, vão ser as ondas sonoras e as ondas luminosas, né, que é a luz, basicamente. A luz também é uma onda, tá bom? Aqui, nesse videozinho, deixa eu ver se eu consigo colocar ele para de novo. Nesse videozinho, eu estou apresentando não só ondas do mar, nessa parte aqui eu tenho ondas. Nessa partezinha aqui, onde se forma a espuma, que a gente no dia a dia a gente diz que a onda quebrou, né? Depois do quebrar das ondas é quando ela forma essa espuma. Aqui não é mais uma onda, tá? Nessa partezinha aqui que já formou espuma para frente tem transporte de matéria e é assim que você vê a areia sendo empurrada para frente ou puxada para trás pelo mar, tá? Essa parte que tem espuma não é mais uma onda, ela é uma consequência
das ondas terem quebrado, vem de um fenômeno que a gente vai falar sobre ele, mas que não vai dar para estudar a fundo, porque é bem mais complexo do que o recorte que eu optei por fazer, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, ó, que parte das ondas do mar são estudadas na ondulatória, porque esse pedaço final aqui, que no dia a dia a gente considera como sendo parte da onda, não é mais estudada na ondulatória, tá bom? É estudada por oceanógrafos, por biólogos, por geógrafos, por geólogos, mas não é bem um ramo de estudo da ondulatória. Bom, apresentada a ideia do que é uma onda, vamos tentar classificar essas perturbações. Basicamente, a gente tem uma deformação em alguma coisa, em geral é um material, mas pode ser que não seja obrigatoriamente um material, a gente vai ver que tem ondas que não deformam materiais, mas tem uma perturbação. Alguma coisa foi levemente alterada e depois voltou para a posição original. Isso aqui eu chamo de uma perturbação. Ela sai da sua posição normal e volta para a posição depois. Tá? Uma onda, ela pode ser do tipo mecânica, e aí eu estou falando agora quanto ao meio de propagação, tá? Essa é uma classificação quanto ao meio de propagação. Se a onda for uma onda do tipo mecânica, significa que ela é uma onda que ela obrigatoriamente precisa de um material para se propagar. Isso é, você precisa que haja uma perturbação em uma corda, uma perturbação em uma mola, uma perturbação em um recipiente com água, uma perturbação em uma barra de ferro, mas precisa de um material físico palpável para que essa onda exista. Um dos exemplos clássicos aqui é as ondas que se formam quando cai uma gota em cima de uma superfície líquida, derruba alguma coisa dentro de uma superfície líquida, vão se formar aqui perturbações na superfície da água. Essas perturbações aqui são ondas do tipo mecânica. Bom? Por outro lado, existem ondas que não precisam de nenhum material para se propagar, o que não significa que obrigatoriamente elas não vão se propagar no material, tá bom? Elas podem se propagar em materiais, mas elas não precisam dos materiais. Essas são as ondas que a gente chama de ondas eletromagnéticas. São ondas que não necessitam de um meio de propagação, e o exemplo mais tradicional de uma onda eletromagnética é a luz. A luz, ela é uma perturbação especificamente em dois campos, em um campo elétrico e em um campo magnético. Esse campo elétrico e campo magnético tem uma relação entre eles, e a alteração na amplitude desses campos gera o que a gente chama de uma onda eletromagnética, tá bom? Não vou entrar muito em detalhes sobre especificamente as ondas eletromagnéticas, porque isso aqui vai estar lá na nossa semana 13 e 14. A gente vai ver lá no final do curso um pouquinho mais sobre as ondas eletromagnéticas, e por isso eu não vou focar muito nas características dela agora, mas tudo que a gente vai ver, ou quase tudo que a gente vai ver, se aplica também às ondas eletromagnéticas, tá bom? Quando estiver falando dos fenômenos eletromagnéticos, vocês vão ver que todos os fenômenos se aplicam a ondas eletromagnéticas, a maioria se aplica às ondas mecânicas também, ou pelo menos a grande maioria das ondas mecânicas, tá? Diferença entre onda mecânica e onda eletromagnética: essa aqui precisa de material, essa aqui não precisa de material. Basicamente é isso. Existe onda eletromagnética em material? Existe. Você pode colocar a luz para se propagar dentro do vidro, dentro da água, dentro do ar. Ela pode se propagar em diversos materiais diferentes. Mas se você estiver no vácuo, como, por exemplo, acontece quando você sai da atmosfera terrestre, sai da Terra, existe luz fora da Terra. A gente consegue até visualizar essa luz. Essa luz vem do Sol, essa luz vem das estrelas, essa luz vem refletida dos planetas para a gente. Então, embora não precise de material, as ondas eletromagnéticas podem se propagar em material, tá bom? Alguma dúvida sobre essa classificação entre ondas mecânicas e eletromagnéticas? Então, se não aparece nenhuma, vamos avançar. Outra maneira que eu posso usar para classificar as ondas. Primeiro eu classifiquei quanto ao meio de propagação. Agora eu vou... Agora eu vou propagar elas quanto a
direção, coloca aqui, direção da perturbação. O que é isso? O que eu quero dizer? Uma onda, quanto à direção de perturbação, ela pode ser uma onda longitudinal, já tem aparecido isso aqui, que significa o seguinte, que a tal perturbação que eu estou falando que precisa aparecer, ela tem a mesma direção de deslocação da onda. Isso é, se a onda se locomove da esquerda para a direita, é porque existe uma perturbação que acontece aqui nessa mesma direção, da esquerda para a direita. Quando isso acontece, a onda é dita longitudinal. Direção de propagação igual à direção de perturbação. E aqui tem um exemplo. Vejam só. Se vocês ficarem olhando, dá para notar aqui que tem um conjuntinho dessas bolinhas que parece que está se locomovendo daqui para lá, não é? Elas formam até meio que uma linhazinha aqui assim, e parece que essa linha está se deslocando para lá. Uma hora aparece aqui, outra aparece aqui, outra aparece aqui, ela vai avançando. O que está avançando aqui é a perturbação, não são as bolinhas. As bolinhas, eu tentei marcar algum aqui, mas não consegui. Basicamente, elas estão fazendo esse movimento. Ó. Elas estão indo e voltando aqui. Ó. Qualquer uma delas que você olhar, não sei se dá para ver focando nessa coisinha aqui, quem estiver vendo numa tela do computador talvez esteja vendo melhor, tem uma bolinha aqui pequenininha e ela está só indo e voltando. Ela não está se deslocando para frente. Qualquer outra bolinha que vocês conseguirem se fixar, ela vai estar simplesmente indo para frente e para trás. Mas a perturbação está se deslocando aqui da esquerda para a direita. Bom, se a onda não for onda longitudinal, então é porque ela não tem a mesma direção de propagação e de perturbação. E aí eu vou dizer que essa é uma onda transversal. O que é uma onda transversal? É uma onda que, se ela se desloca da esquerda para a direita, então a direção de propagação está aqui, de cima para baixo, ou está aqui, ó, entrando ou saindo do plano, entendeu? Pensem que isso aqui está em 3 dimensões, então está em alguma direção que não é a direção de deslocamento, tá bom? Isso aqui é uma onda transversal, a perturbação e a propagação têm direções ortogonais, isto é, se tiver assim, perturbação, deslocamento, e vou medir um ângulo aqui, vai dar 90 graus, e qualquer outra direção que ela tiver, também vai ser 90 graus, tá? Um exemplo bem simples de visualizar, usando essas mesmas bolinhas aqui, é se eu tiver esse tipo de onda aqui. Aqui, ó, se eu me fixar, por exemplo, no movimento de uma dessas bolinhas, vocês vão ver que a bolinha está fazendo só esse movimento aqui, ó, subindo e descendo. Ela sobe e desce, mas a perturbação, ó, se você olhar para esse montinho, parece que tem uma coisinha assim, que uma hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui. Então, tem um deslocamento da perturbação da esquerda para a direita, mas tem um movimento aqui vertical de perturbação das bolinhas, né, dos componentes do material. Nesse caso aqui eu botei bolinhas, mas pode ser um campo elétrico, um campo magnético, isso aqui seria simplesmente o tamanho, a amplitude do vetor que está aumentando e diminuindo ao longo do tempo, tá bom? Ondas longitudinais têm a perturbação na mesma direção da propagação, ondas transversais têm a direção de propagação ortogonal à direção de perturbação. Tá? Essa é a segunda maneira que a gente tem de classificar as ondas. Também é possível fazer o seguinte, pode ser que exista uma onda, pode ser não, né? Existe um tipo de onda que a perturbação dela é, ao mesmo tempo, na mesma direção, isso é longitudinal, e na direção ortogonal, ou seja, de transversal. Ondas que misturam essas duas coisas são basicamente chamadas de ondas mistas. Uma onda mista, o exemplo clássico é a onda do mar. Se você ficar paradinho e não tiver nenhuma correnteza, ou, por exemplo, se você estiver numa piscina com ondas, que é uma coisa um pouquinho mais chique, mas que faz a mesma coisa, você não vai ser deslocado lá só para cima e para baixo. Você também vai ser deslocado para frente e para trás.
E aí, nesse movimento de se deslocar para cima e para baixo, para frente e para trás, qualquer um desses pontos aqui, ó, executa um movimento circular. E as ondas mistas são essas ondas onde o movimento da perturbação, ele é, ao mesmo tempo, na direção da propagação e na direção ortogonal da propagação. E aí, o que você gera são círculos. É justamente o fato das ondas do mar, ou de ondas em um líquido, serem ondas mistas, que causa, por exemplo, e eu vou trazer um exemplo aqui que é basicamente da geografia, que é o desgaste nos leitos de rios, ou o desgaste que é causado na beira da praia, o assoreamento que acontece em algumas áreas litorâneas. Por que que isso aqui causa o assoreamento? Porque, em geral, esse movimento circular deveria levar de volta, né, todas as partículas que ele movimentou para a mesma posição, mas quando chega aqui embaixo, essa amplitude aqui, ó, tá vendo o círculozinho, ele tá vendo que ele ficou menor nesse aqui de baixo? Ele vai ficando cada vez menor, e aí chega uma certa profundidade que não tem mais nada, que não existe mais esse movimento, que acaba fazendo com que esses caras aqui de baixo, nessa região aqui de baixo, não sinta que existe uma onda. Mas se, por um acaso, aqui você já tem um leito arenoso, essa partezinha aqui vai atritar com o solo, e aí no atrito com o solo a onda quebra. E aí no que a onda quebra, onde a partícula estava, ela fica. Ou ela pode até se mover um pouquinho por inércia e tudo mais, mas ela não volta para o seu local de origem. E ao não voltar para o local de origem, é possível que essa região aqui de terra acabe ficando cada vez menor. Isso vai causar aqui possivelmente pode causar diminuição do leito do rio, pode causar, se tiver construções aqui, pode destruir construções, porque afetou os alicerces da construção. Isso também é responsável por fazer com que algumas vegetações nativas acabem sendo destruídas, porque o solo que estava por baixo delas, onde as raízes se fixavam, foi carregado para outra região, e aí essas árvores podem acabar caindo. Isso aí eu estou falando já mais da parte ambiental do que a parte física do negócio, mas para vocês verem que existem consequências sobre algumas das características físicas, e aí quando a gente não toma os devidos cuidados ambientais, essa parte da natureza aqui, de uma onda mista na água, ela é implacável, ela vai destruir as coisinhas lá. Não existe consciência ambiental para as ondas não têm consciência ambiental, elas destroem o que elas virem pela frente, porque é o curso natural do processo, bom? Aqui é só a explicação, né? A perturbação tem duas direções, uma delas coincide com a direção de propagação, e aí vai causar uma onda do tipo mista, como as ondas do mar, bom? Fechado essa questão da classificação das ondas, falamos dos três tipos possíveis de classificação, né? Quanto à direção de propagação, quanto à natureza delas. Eita, falei só de duas, né? Então, a terceira eu acabei decidindo excluir, que são as ondas unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Na maioria dos nossos estudos, a gente vai usar como exemplo as unidimensionais, mas as ondas do dia a dia são quase todas tridimensionais. Bom, deixa eu ver se eu ainda não passei do tempo aqui. Não, passei não. Temos tempo ainda. E aí eu quero falar um pouquinho de vocês sobre as ondas periódicas. Uma onda, em geral, uma onda qualquer, ela pode ser assim: eu tenho num certo momento, uma corda esticada, aí eu venho aqui nessa corda e dou uma balançada nela. Aí aparece aqui, balança lá para cima e para baixo, aí aparece esse carinha aqui, esse montinho, né, que veio do movimento de sobe e desce, que a gente chama de pulso. Esse pulso se desloca para frente na corda. Não é muito difícil de ver isso em casa. Pega um cordão qualquer e dê uma balançada na ponta, vocês vão ver que é como se aquele seu movimento de balançar se deslocasse ao longo do cordão. Só esse pulso aqui, por estar se deslocando, já é uma onda. Só esse carinha aqui. Mas
para a grande maioria das aplicações que a gente faz no dia a dia, a gente não vê ondas que são pulsos solitários. A gente vê ondas que são pulsos que acontecem repetidas vezes, um após o outro, num intervalo de tempo bem fixado, num intervalo de tempo igual. Certo? Se o primeiro pulso, o tempo que passou entre o primeiro pulso e o segundo for de 5 segundos, o tempo entre o segundo e o terceiro é de 5 segundos, entre o terceiro e o quarto é de 5 segundos, entre o primeiro e o terceiro vai ser de 10 segundos. Esse tempo entre pulsos é igual, tá bom? Como é que é? Ah, é uma possibilidade, com qualquer cabo dá para fazer. Só que quanto mais grosso for o cabo, mais rápido esse pulso desaparece. A gente não vai se preocupar em estudar essa característica, não, mas acontece assim mesmo. Ou então, mais forte você tem que fazer o pulso inicial. Tá bom? Essas ondas que eu estou falando, que tem pulsos que se repetem em intervalos de tempos fixos, assim, né? Imagina que o tempo entre este cara e este, entre esse aconteceu no intervalo de tempo ΔT, entre esse foi o mesmo intervalo de tempo, entre esse foi o mesmo intervalo de tempo. Essas ondas que acontecem em intervalos de tempos, se repetem em intervalos de tempos iguais, são as chamadas ondas periódicas. Tá? É isso que a gente vai estudar agora. São perturbações que acontecem de forma repetida em intervalos de tempos iguais. São ondas periódicas. Bem, a informação que eu acabei de dar está aqui, né? A perturbação se repete em intervalos de tempos iguais, e o que eu tenho aqui é só um exemplozinho animado, e aqui, ó, eu tenho marcadozinho uma das bolinhas em vermelho, que é para facilitar para ver. Tá vendo que essa bolinha em vermelho, ela só sobe e desce? Ela não está se deslocando, mas quando eu olho para o movimento aqui, parece que eu tenho um carinha aqui, ó, que está se deslocando para lá, ó. Se for acompanhando esse montinho aqui, ó, ele está andando para cá. Mas, na verdade, as partículas só estão subindo e descendo. Só que elas sobem e descem com uma relação de tempo bem fixada, de forma que eu tenho montinhos aqui em intervalos de tempos mais acontecendo em intervalos de tempos iguais, e tem a parte de baixo também, que repete toda essa... todo o movimento é repetido por todas as partículas no mesmo intervalo de tempo. Bom, o intervalo de tempo que eu estou dizendo aqui, que eu chamei lá atrás de ΔT, entre duas perturbações diferentes, isso é, o tempo que passa entre essa partícula aqui, está aqui em cima, ela descer e voltar para começar a próxima perturbação, que ela desce e sobe de novo, estou olhando para essa bolinha aqui em vermelho, né? Esse tempo aqui é chamado período de uma onda periódica, e a gente representa o período pela letra maiúscula T. Bom, o período vai ser medido em segundos, e porque é a unidade do sistema internacional, e ele vai medir justamente o tempo que passa entre uma perturbação e a próxima, ou entre ela e a anterior, mas é sempre duas perturbações consecutivas. Bom, vou olhar aqui para essa figura um pouquinho parada, para facilitar, para a gente conseguir ver algumas características dessa onda. Primeira característica importante é a seguinte: nessa configuração, alguns pontos específicos dessa onda têm nomes especiais. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, esses pontos mais altos da onda, olhando para ela com esse desenho, né, o ponto mais alto, são chamados as cristas da onda. Então, crista da onda é o ponto mais alto que a perturbação atinge de uma onda. Esses pontos aqui de baixo, ou esse aqui também, né, recebem também um nome especial. Esses caras são chamados os vales. A crista é o mais alto, o vale é o mais baixo, e aí esses nomes, eles servem basicamente para você diferenciar os dois extremos da perturbação, tá bom? Eles não são nomes, como é que eu posso, qual é a frase correta? Absolutos, no sentido de que no sentido de que existe
esse lado aqui vai ser sempre uma crista, isso aqui vai ser sempre um vale. Bem, se você simplesmente virar a figura de cabeça para baixo, já trocou os nomes. O que estava em cima, esse aqui vira vale, isso aqui vira crista. Então, não é esse ponto específico que tem o nome de crista, é a relação de como você está olhando para ele que diz. Eu também poderia estar olhando essa onda assim, né? Aí, se eu estivesse olhando nessa onda assim, eu poderia escolher, dizer que aqui é a crista e aqui é o vale. O importante é que a crista e o vale são sempre os dois extremos opostos de uma onda qualquer, seja ela... E a cavidade onda se chama como? Como é que é? E a cavidade? Que cavidade? Não tem nome não para cavidade que fica? Eu não sei o que cavidade tu está falando. Não consegui perceber. O lado oposto da crista e do vale. Sim, o lado oposto da crista é o vale. Um lado é a crista, o outro é o vale. Buraco. Acho que ele está falando do espaço entre uma crista e outra, esse vazio branco que tem. Sim, esse espaço entre uma crista e um vale. Não, esse aqui não tem um nome, de fato. A gente nomeia só os extremos, porque a gente usa os extremos para encontrar algumas características da onda. Mas o meio do caminho é simplesmente a onda. Entendeu? É a perturbação em si. Para que serve, por exemplo, já dar um exemplo aqui, para que serve nomear aqui a parte de cima, a parte de baixo como crista ou vale? A distância aqui entre duas cristas consecutivas, ou também entre dois vales consecutivos, ela é chamada comprimento de onda. Então, já tem uma característica que eu uso baseado nessa definição, do que é crista e o que é vale. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, ou entre dois vales consecutivos. E eu vou representar o comprimento de onda pela letra grega lambda. E, bem, não é muito difícil saber, né? Como é um comprimento, a unidade de medida do comprimento de onda é um metro, tá bom? Outra situação que eu uso a crista e o vale. A distância ortogonal entre uma crista e um vale, ó, isso é, essa distância aqui, a distância entre a altura que está a crista e a altura que está o vale, ela é usada para definir o que é a amplitude. Amplitude de uma onda. Na verdade, essa distância aqui, entre a crista e o vale, é 2 vezes a amplitude, né? Eu não consigo apagar aqui, que droga. Essa distância aqui, do meio para cima é amplitude, do meio para baixo é amplitude. Ou, se quiser, a distância entre o vale e a crista, né, o de cima e o de baixo, é o dobro da amplitude. Né? A distância completa, vou marcar aqui, deixar aqui apontando, é o dobro da amplitude de uma onda. Bom, uma outra característica que a gente vai precisar usar bastante para entender o comportamento de uma onda, entender o que é a onda, é a frequência, né? O que é a frequência de uma onda? A frequência é o número de perturbações que acontecem em uma unidade de tempo. Como o tempo no sistema internacional é medido em segundos, em geral a gente está falando o número de perturbações em 1 segundo. Mas tem algumas aplicações práticas que o segundo não é a unidade de tempo que interessa, ou pode ser que a unidade de tempo que interessa seja o minuto, ao invés do segundo, tá? Professor, Diga lá. Raquel está pedindo para explicar a parte de amplitude de novo. Vou botar aqui. Aqui, ó. A distância entre a altura que está a crista e a altura que está o vale, essa distância aqui, em outro lugar aqui, essa distância aqui mede 2 vezes a amplitude da onda. Porque a amplitude é definida como a distância entre o ponto de equilíbrio, que é aqui no meio, e o ponto de maior afastamento. E aí, o maior afastamento para cima ou para baixo, ele tem exatamente o mesmo comprimento. E aí, tendo o mesmo comprimento, eu posso dizer que do meio para cima tem uma amplitude, do meio para baixo tem uma amplitude. Então, a distância entre a crista e o vale dá o dobro da amplitude de uma onda, tá? Ficou um pouquinho mais claro agora, Raquel?
Tá, eu não vi a resposta de Raquel, mas eu vou avançar aqui, qualquer coisa a gente volta. Ah, ficou. Por nada. O que eu estava dizendo aqui no passado foi que, para a física, né, no sistema internacional, essa unidade de tempo que eu estou falando aqui, em geral, é o segundo, porque é a medida do sistema internacional. Para outras áreas, pode ser que o mais importante não seja o segundo, seja o minuto. E aí se usam outras unidades de medida de frequência, mas que podem ser convertidas, se for necessário, e tudo mais. Eu já estou dizendo que existem outras áreas, porque, por exemplo, para a química, é muito comum se usar a frequência não em tempo, em segundos, mas em minutos, e usar a unidade de medida RPM. Vocês provavelmente, se já tiveram alguma aula sobre alguns aparelhos experimentais que se usam no laboratório de química, é muito comum vocês falarem a centrífuga, ou a centrífuga magnética, ou tudo mais, os aparelhos que usam, fazem um movimento repetido dentro da química, em geral, a frequência está lá medida em RPM, e não é a banda. Não é medido em 1 por segundo, no inverso do segundo, ou hertz, como é na maioria das aplicações da física. Na química, existem outras unidades de medida, tá bom? Aqui eu estou usando um desenhozinho que eu encontrei na internet, que eu achei interessante. Vejam que, olhando para esses dois cangurus aqui, né, que estão se deslocando, eles estão se deslocando com a mesma velocidade, porque eles saem daqui, dessa ponta da esquerda, e chegam nessa ponta aqui da direita no mesmo tempo, eles chegam juntos. Só que esse cara aqui está pulando mais vezes nesse caminho do que esse cara de baixo. Isso pode ser verificado com o seguinte: a frequência dos saltos do canguru de cima é alta, enquanto que a frequência dos saltos do carinha aqui de baixo é baixa. Bom, essa é a diferença entre o movimento desses dois caras, e aí já dá uma ideia melhor do que é a frequência, o número de repetições de alguma coisa. Se você faz mais repetições, você tem uma frequência elevada. Se você faz menos repetições, você tem uma frequência baixa, tá? A última coisa que eu quero falar sobre essas características é a relação entre o período, que é aquele tempo que a gente viu agora há pouco tempo, para fazer uma repetição desse movimento apenas, fazer esse movimento aqui, né? E a frequência, que é o número de vezes que se faz num certo intervalo de tempo. A relação é que um é o inverso do outro. Isto é, quanto maior for o seu período, quanto mais tempo você demora para repetir o movimento, menor é a frequência. Então, esse canguru aqui, que faz a linhazinha em azul, ele demora mais em cada salto. Logo, a frequência dele é baixa, mas o período é alto, porque ele demora mais tempo na repetição. Já esse canguruzinho aqui de cima, ele faz os saltos um pouco mais rápidos, entretanto, o que faz com que ele tenha uma frequência mais alta, entretanto, o tempo entre um salto e outro é menorzinho. Então, aumentou a frequência, diminui o período. Aumentou o período, diminui a frequência. A relação entre eles é inversa, e essa relação aqui provavelmente vocês vão usar bastante nos exercícios matemáticos, né? De que a frequência é o inverso do período. A medida da frequência, a gente vai adotar o hertz, porque é a unidade do sistema internacional. Isso aqui é segundo a menos 1, ou 1 sobre segundo, e o período é o segundo mesmo, tá bom? A frequência inversa do período, tá aqui, beleza? E aí, qual é o nosso próximo objetivo? O próximo objetivo é conhecer os fenômenos ondulatórios, né? Descobrir o que é que pode acontecer com a onda em algumas situações especiais. E aí eu vou fazer a próxima aula, tá na hora do nosso intervalo. A gente começa a história, e aí a gente vai gastar a próxima aula provavelmente inteira discutindo esses tópicos. No material que eu coloquei para vocês lá, todos eles estão descritos. Deixa eu manter aqui. Todos esses fenômenos estão descritos lá, e vocês provavelmente vão acabar dando uma olhadinha lá nos vídeos para resolver os exercícios. Eu aconselho que dê uma olhadinha com calma lá nesse conteúdo, porque, principalmente as questões conceituais dessa semana, tem que prestar bastante atenção no que está escrito, viu? Então,
tem muita casca de banana nas questões conceituais dessa semana. Deixa eu parar aqui a gravação.